Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Débora andava depressa pela mata sozinha. Se uma coisa que ela mais odiava era aquela mata depois que escurecia. Ouvia muita zoada sinistra vinda da escuridão. Por isso, assim que escurecia, fazia de tudo para nem sair de casa. O que ela queria naquele momento era chegar logo em casa, mas sabia que tinha alguma coisa escondida na mata lhe observando. Logo, ela começou a ouvir o som de algo caminhando e pisando no mato. "Quem tá aí?" perguntou ela, se arrepiando ao ouvir o som da própria voz. Mas ninguém respondia. Correu o mais rápido que pôde, mas quanto mais ela corria, mais a mata surgia à sua frente. E não importava o quanto ela corresse, sempre ouvia o som dos passos pela mata, sempre perto dela. Lembrou das histórias de lobisomem que seu avô contava. E isso só fez com que ela ficasse mais aterrorizada ainda. Mas era tarde demais. À sua frente surgia aquele monstro peludo, uma mistura de cão e gente. Era o lobisomem, exatamente da forma que seu avô lhe contava. A criatura rosnava e seus dentes enormes e olhos vermelhos pareciam paralisar a moça. Aquele ser macabro se aproximou rapidamente de Débora e ficou cara a cara lhe observando. Toda arrepiada, a moça via os olhos demoníacos do lobisomem. Pareciam que lhe hipnotizavam de algum modo. Foi então que ele abriu aquela boca, pronto para morder. A moça se acordou. Aquilo era um pesadelo. Estava ensopada de suor. Parecia mais que estava mesmo correndo pela mata. O suor pingava. Sentia o coração a ponto de pular pela boca. Ainda estava muito assustada e pouco a pouco sua mente ia assimilando que tudo aquilo era só um sonho ruim. Se levantou e foi beber um copo d'água. Passou pelo quarto dos pais e viu que eles dormiam calmamente. Todo aquele alvoroço em que ela estava era apenas questão do pesadelo. Sentiu falta de quando era pequena e, ao som de qualquer barulho na noite, corria para a cama dos pais. Principalmente quando o avô era vivo e morava ali perto. Sempre que ele contava causas de lobisomem e assombração, era certo de Débora ter pesadelos à noite. E isso quando ela conseguia dormir. Chegou na cozinha, escutou o som de algo forçando a madeira da porta. A moça ficou em silêncio, apenas ouvindo. Sentia a lapada que o coração acelerado começava a dar no peito. Desistiu da água e, em passos rápidos, seguiu até o quarto dos pais. "Pai, tem alguém lá fora forçando a porta da cozinha", disse a moça, sacudindo seu almi. O homem se levantou em silêncio, mas já pronto para a guerra. Pegou o velho parabellum e deixou a filha com a mulher e pediu para que não a acordasse, para ela não se assustar. Tinha feito um bem em comprar aquele parabellum. Pensava seu Almir, pai que tem filha mulher, tem a obrigação de zelar pela honra dela. Seguiu ele com esses pensamentos até a cozinha. Chegando lá, ficou em silêncio, querendo ouvir o menor barulho. Mas lá de fora só vinham os sons que são normais da noite. Grilos cantavam de todo canto e lá longe um bacurau soltava seu pio. "Vai agora outro", disse ele baixinho ao ouvir a ave.
Chegou perto da porta e a empurrou para conferir algo de diferente. Mas a porta era de madeira maciça e nem sequer rangeu quando ele empurrou. Por uma brecha da porta, ele olhou lá fora. A noite era fria e tranquila, e o sono logo voltou a bater nele. Tem nada lá não, menina. Deve ter sido só o vento mesmo, falou o pai, chegando tranquilo. Dona Maria nem sequer tinha se acordado com aquele alvoroço da filha. Ela tinha sono pesado. Acho que deve ter sido mesmo, pai. Mesmo porque eu acho que fiquei impressionado com o sonho ruim que eu tive. Sonhei que um lobisomem me perseguia pela mata, disse a moça. Foi só um sonho, minha filha. Reze, porque de qualquer jeito é tempo de quaresma. E é sempre bom rezar antes de dormir nesses tempos, falou o homem, já deitado novamente. Débora seguiu de volta à cozinha e bebeu sua água. Ao terminar, ficou ali olhando na direção da porta. Lá fora, o vento soprava e uivava assim que passava pelas frestas da porta. Voltou ao quarto, mas percebeu que tinha perdido o sono. Fechava os olhos, mas não conseguia dormir. Tentou várias coisas, mas cada vez mais o sono ficava distante e as horas iam-se embora. Foi quando a moça deu um grito. Entre a fresta da janela, ela viu 2 olhos diabólicos lhe observando e piscando. Sentiu a espinha gelar na hora. Que foi, menina? Perguntava o pai, chegando armado, ainda mais assustado que ela. Tinha alguém ali me olhando pela brecha, pai, disse ela, apontando para a janela. O homem foi até a janela e olhou pela brecha. Mas ali ele não via nada. Mas teve a impressão de ter ouvido o som de algo se mexendo lá fora. Algo feito passos na terra. Ele mesmo se arrepiou diante daquela situação. Resolveu não dizer nada à filha e colocou o vidro na janela e fechou os olhos na tentativa de apurar mais ainda o vidro. Conseguia ouvir o som apenas do vento frio soprando lá fora e nada mais. Escutava ele passando e balançando entre as árvores da mata. Tá ouvindo alguma coisa, pai? Perguntou a filha debaixo das cobertas da cama. O pai apenas olhou para ela com expressão que logo ela entendeu que era para ficar calada. De repente, bem no pé do seu ouvido da janela, ele escutou aquelas batidas. Alguém do lado de fora esmurrava a janela. Que é isso? Gritou o homem com o ouvido quase apitando depois daquelas pancadas fortes. Quem tá aí? Gritou ele. Logo, de dentro da casa, veio aquela voz da mulher assustada, perguntando o que era aquilo. Ao ver a filha, Débora fez sinal de silêncio para a mãe. Quem tá aí fora? Perguntou de novo o homem. E a resposta veio em forma de mais batidas violentas na janela. A mulher então se deitou na cama junto com a filha e ficou a observar o marido. Quem tá aí? Perguntou de novo ele. Seu Almir imaginava que fosse algum tarado de olho em sua filha, já que ali na casa não tinham nada de valor para ser roubado. O homem foi até a cozinha e pegou uma vassoura. Depois enrolou um pano nela e lentamente ia abrindo a janela. Não abra não, pai, disse Débora. Mas viu o pai lhe fazer sinal de silêncio. Destrancou os trincos e de repente entrou o vento lá de fora. O silêncio tinha voltado. Tudo era calma. Mas ele não pôs a cabeça para ver. Em vez disso, colocou a vassoura com pano enrolado. Mal tinha colocado o objeto e foi quando se viu aquela lapada. Ele ficou só com um pedaço da vassoura na mão. O outro pedaço tinha sido partido por algo pontiagudo e muito forte. E mal o homem teve tempo de qualquer reação e já surgia ali naquela janela aquela cara de cachorro. Rapidamente, seu Almir pegou o parabelo que já estava encostado na parede e disparou aquele tiro. Na mesma hora, o lobisomem recuou já correndo. Seu Almir se preparou e mais um pipoco era disparado. Mas ao contrário do primeiro tiro, aquele segundo tinha acertado o lobisomem.
E seu Almir não só viu, como escutou a criatura berrar de dor. O ser sumiu na mata. Seu Almir fechou a janela e o resto da madrugada passou ele e a família de vigília. E da mata vinham aqueles gemidos de dor do lobisomem. E foi só pela manhã que ele foi vasculhar a mata em busca de algum vestígio da criatura e encontrou aquele rapaz morto, sem roupa alguma. Não devia ter nem mesmo 20 anos. Ele não conhecia aquele homem dali. Devia ser de fora de São José da Tapera, nas Alagoas. Nas costas do jovem tinha um buraco de bala. Buraco de onde na madrugada toda tinha jorrado sangue. Seguiu para casa e de lá voltou com a pá. E enterrou o jovem ali mesmo na mata. O ônibus tinha acabado de deixar Davi em Cruz de Rebouças, em Caraçu. O rapaz seguia agora a pé sozinho pela estrada da mata que dava para sua casa. Naquela quarta-feira de cinza, ele tinha saído bem cedinho para Olinda. Era a despedida do carnaval, com o bloco do Bacalhau do Batata. Apesar de morar um tanto próximo, nunca tinha ido para o carnaval de lá, um dos mais famosos do país. Na verdade, aquela era a primeira quarta-feira de cinzas que ele saía para o carnaval. Mas seu sorriso naquela noite não era pela festa, mas sim por uma moça que tinha conhecido de lá. Podia dizer que estava praticamente apaixonado por ela. Tirou do bolso, mais uma vez, o papel com o telefone dela anotado. Leu o número e sorriu. Parecia que aquele ano seria um ano de sorte no amor para ele. Assim pensava Davi. Só uma coisa o deixava triste. Tinha desobedecido a sua avó Chiquinha, na manhã daquele dia. Ela tinha lhe alertado sobre os perigos da quarta-feira de cinza. Ela falou que não era bom sair para carnaval em começo de quaresma. Essa história ele já vinha ouvindo desde pequeno. Vó Chiquinha foi quem tinha cuidado dele desde que a filha o teve ainda na adolescência e o abandonou para viver a vida. A velha cuidou dele com muito cuidado para que não se perdesse na vida como a filha. Mas depois que ele fez 18 anos, as coisas mudaram. Agora, Davi dizia que já era adulto. Hoje começa a quaresma, meu filho. É dia de ter cuidado. Tudo quanto é coisa ruim anda pelo mundo nesses dias. É bom ter cuidado e manter o resguardo da quaresma, disse a velha. Vó, toda a minha vida eu respeitei a quaresma. E toda a minha vida eu vi meus amigos sair na quarta-feira de cinza para brincar o carnaval. E nunca que aconteceu nada com eles. Porque vai acontecer justamente comigo, falou ele à avó. Pelo menos volte antes de anoitecer, meu filho, falou ela antes do neto sair para o bloco de carnaval naquela quarta-feira de cinza. Porém, Davi acabou esquecendo da hora e, como conheceu a moça de Olinda, perdeu a noção do tempo. Quando veio ver o relógio, já era mais de 8 horas. E quando chegou naquela noite em Cruz de Rebouça, era 9h30. E ainda tinha que andar mais de meia hora para chegar em casa. E então ele seguia naquela noite pela estrada, cercado pela mata. De repente, ouviu distante um uivo de cachorro. Era o uivo mais horrível que ele já tinha ouvido. Se arrepiou todinho e se lembrou que era quaresma. Então apressou os passos. Faltava uma boa caminhada ainda para chegar em casa. Pelos sítios que passava, via as casas já fechadas ao longe. O povo dali era muito religioso e com certeza já estavam todos dormindo. Apenas ele andava pela estrada de barro. Nessa hora, sentiu um cheiro forte de enxofre que o vento trazia. Se arrepiou novamente. Sempre tinha ouvido falar sua avó de que quem catinga enxofre tem parte com o cão. Então, lá na frente,
viu surgir um enorme cachorro negro de olhos vermelhos. Davi parou e pensou que podia ser algum cachorro de alguém do sítio. Mas sua mente já lhe alertava de quem aquele poderia ser. Davi fez menção de pegar uma pedra e jogar na direção do enorme cão, mas a criatura não se moveu, apenas continuava a olhar para ele com aqueles olhos vermelhos. O rapaz lembrou dos avisos de sua avó sobre voltar cedo. Até mesmo os cães comuns davam de endoidar nessa época de quaresma. E o vento batia naquele enorme cão e lhe trazia a caatinga de enxofre. Aquele não podia ser outro senão o cão negro da quaresma. Sempre que é quaresma, ele é um dos primeiros a aparecer nessa época. O ser estava parado no meio da estrada, bem de longe, a observar Davi, justamente por onde ele devia passar. O rapaz sabia que ele tinha preferência por crianças, principalmente aquelas não batizadas, as quais devorava. Mas sua avó já tinha lhe contado muitas histórias que falavam de ataques dele e até mesmo casos de mortes com adultos. Ele não matava, mas podia despedaçar uma pessoa. Aquela era uma criatura saída das profundas do inferno. Então, do meio da estrada, o cão da quaresma ergueu a cabeça e soltou um uivo de gelar a alma de um vivente. Ouvindo aquilo, de repente, Davi correu para dentro da mata. Correu como um doido, sem nem saber para onde ia. Coração acelerado, pulava no peito. Imaginava que aquele ser demoníaco estava atrás dele e cada vez mais entrava na escuridão da mata, até que de repente algo o impediu de seguir adiante. Sentiu então uma dor em várias partes do corpo. Tinha se chocado contra uma cerca de arame farpado de algum dos sítios. Foi quando subiu aquele cheiro de enxofre e voltou muito mais forte do que antes. Era o cão da quaresma que estava bem perto dele e caminhou rapidamente com o que lhe restava de forças. Um novo uivo então se ouviu bem perto dele. Enquanto andava depressa, ele se arrependia de ter voltado tarde. Logo, pegou a estrada de novo. Faltava apenas um pedaço do caminho e chegaria em casa. Mas começou a sentir as pernas doerem muito. Tinha feito muito esforço naquele dia, subindo e descendo as ladeiras de Olinda. E não aguentou correr mais um minuto. Então levou um estouro no chão. Com sua queda, a poeira subiu e junto o rapaz viu se aproximar o maldito cão negro. Era tão assustador como sua avó contava nas histórias. Ali à sua frente, o cão negro da quaresma soltou mais um de seus uivos. O cheiro do enxofre era tão forte que sentia na boca aquele gosto podre. A criatura abriu a boca e lhe mostrou todos os dentes afiados. Não tinha como ele escapar. Davi mal tinha forças para dar um passo. Que dirá fugir daquela criatura? As pernas doíam muito e a besta satânica se aproximava cada vez mais, pronta para lhe rasgar o meio. Davi fechou os olhos e esperou o ataque daquele ser diabólico. Mas quando abriu de novo os olhos, viu a criatura se afastando. O ser olhava para algo que vinha atrás dele. Davi não entendia o que estava acontecendo, até que ouviu a voz de sua avó. "Levanta, meu filho", disse ela. venha logo, antes que essa criatura volte para cá." E assim ela conduziu Davi até em casa. Depois de tomar um banho e lavar as feridas, Davi perguntou à avó o que ela tinha feito para afastar o cão negro da quaresma. Então ela lhe disse que quando viu os uivos da criatura já ficou em alerta. E quando olhou pela janela, lá de longe, viu o neto caído no chão. Pegou um crucifixo e partiu na direção de Davi, rezando o Pai Nosso sem parar. Ao ver a velha senhora se aproximando com aquele objeto sagrado e pronunciando suas preces, o cão negro da quaresma bateu em retirada. "Tá vendo, meu filho?
eu não disse pra você que era pra chegar cedo? Se eu não tivesse aparecido a tempo, o cão negro da quaresma tinha feito você em pedaços, disse vó Chiquinha. Aquela noite, Davi não conseguiu dormir mais. Até da moça de Olinda, que ele tinha conhecido, nem se lembrava. De tão grande tinha sido o susto do seu encontro com o cão da quaresma. E de longe, vez ou outra, o vento trazia aquele uivo assustador do cão da quaresma. Com certeza, ele estava procurando alguma vítima por ali. No dia seguinte, correu notícia do povo falando de ter visto um enorme cão negro andando por ali. Que os pais de crianças trancassem bem seus filhos em casa à noite e fechassem bem as portas e as janelas, pois a quaresma estava só começando. Cândida tinha nascido com uma maldição diabólica. Nas noites de quinta para sexta-feira, estava fadada a se virar num lobisomem. Era o resultado de uma bruxaria feita pela avó, que não queria ver o filho se casando com a moça pobre. O resultado, infelizmente, tinha recaído sobre a criança que a moça carregava ainda no ventre. Por isso, desde seu nascimento, Cândida se virava em lobisomem. E nesses dias, ela era trancada em um quarto e de lá só saía quando o sol já estava clareando tudo. Era o que os pais de Cândida tinham aprendido ao longo dos 17 anos dela. Isso fez a família se afastar de todos ali em Jurucutu, no Rio Grande do Norte. Mas o pior era para Cândida. A pobre menina tinha crescido sem amigos. Nem mesmo visitas eles recebiam ali, temendo algum problema e com medo de pôr em risco a vida da filha. Até da família eles tinham se afastado. Viviam praticamente isolados. Apenas, vez ou outra, seu Paulo, o pai da moça, iam com ela até o centro da cidade. Agora, já adolescente, Cândida, numa certa madrugada de São João, saiu pela noite para ir ver as festas que eram feitas no centro da cidade. E foi lá que ela conheceu César, de 25 anos, e os dois começaram a namorar escondido. Foram várias madrugadas felizes por vários meses. Apenas nas quintas para sexta que ela evitava de sair com ele. Mas naquela quaresma tudo ia ser diferente. Assim que o carnaval se encerrou, os dois resolveram se encontrar. Porém, era quaresma, e nesse tempo a maldição de se virar em lobisomem era pior. Quando dava meia-noite nos dias de quaresma, Cândida se virava no lobisomem. César sempre levava Cândida em casa. Os dois se encontravam na estradinha perto do centro da cidade. E naquela noite era justamente o primeiro dia da quaresma. A moça estava tão feliz que tinha se esquecido do que o macabro destino tinha lhe reservado naquelas noites. O casal voltava animado pela estradinha e já era bem umas 11h30 da noite. Na casa de Cândida, todos dormiam cedo, menos quando era noite de fado da menina. Por isso, ela voltava despreocupada com César. A casa ficava a menos de meia hora do centro da cidade, indo a pé. Por isso, o casal caminhava tranquilamente de mãos dadas pela estradinha. Teus pais nunca vão deixar você se casar não, é, Cândida? Perguntou o rapaz. Minha mãe está querendo que eu seja freira agora, disse a moça mentindo. César estava triste, já amava demais Cândida e achava que aquele destino de ser freira era um sacrilégio. Ele sabia que ela era uma boa moça, diferente das demais da cidade. Não era justo ser condenada a uma vida que não tinha escolhido. Você sabe que eu amo você, não é, Cândida? Perguntou ele. A moça abraçou ele e disse: Eu não sei se sou a melhor coisa para você, falou ela, ainda abraçada a ele. Como assim, minha querida? Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu jamais vou te deixar, falou ele. Eu espero que não, César. E naquele clima triste,
o rapaz perguntou: amanhã a gente se encontra de novo, né? Amanhã não dá. Eu tenho novena a madrugada toda, falou a moça triste. E assim, o rapaz se despediu muito triste e ele seguiu pela estrada. A moça não entrou logo no terreno da casa. Ficou ali na estradinha, vendo o namorado seguir solitário. Sabia que ele tinha ficado triste por ela ter dito que não era boa para ele. A verdade é que ela nunca tinha pensado que amaria tanto aquele rapaz, mas não sabia se ele a amaria a ponto de saber que ela se virava numa besta fera irreconhecível. Aquilo entristecia a moça. Não achava justo ter aquela maldição. Queria ser como todas as outras mulheres dali. Vivia se escondendo como se tivesse cometido um crime. Mas de repente, a moça sentiu uma dor terrível. Era a hora do fado. A maldição chegava para cobrar sua sentença. César seguia pela estradinha pensativo. Não sabia o que fazer. Pensava em fugir com ela para longe dali. Talvez fossem morar em Natal. Ele tinha um primo que morava lá e poderia muito bem arrumar uma casa para eles morarem alugado. Mas não tinha dinheiro suficiente para isso. Mas ele não tinha dinheiro suficiente para isso. Sabia que o custo da cidade grande era outro, totalmente diferente da vida ali na roça. De repente, ouviu aquele uivo. As histórias de lobisomem por ali eram muito comuns. Sempre tinha alguém dizendo ter visto um. E foi isso que César pensou naquela hora. O pobre rapaz morria de medo de lobisomens. Apressou o passo pela estradinha. Foi quando em sua mente lhe veio aquele pensamento em Cândida. Se perguntava se tinha dado tempo dela entrar em casa. Isso porque ela ainda teria que andar uma boa parte até chegar em frente à casa. César sempre esperava pela moça entrar em casa, mas naquela noite, depois daquele clima triste entre os dois, fez com que ele se esquecesse desse detalhe. É melhor eu voltar, disse o rapaz já voltando, correndo. E já estava bem perto do local de onde ele a tinha deixado quando viu aquele rosnado atrás dele. O homem gelou na hora e quando se virou, lá estava aquela criatura macabra. O lobisomem olhava com seus olhos vermelhos e diabólicos para o rapaz. César não sabia o que fazer. Ali não tinha nenhuma forma de escapar daquele ser. Lentamente, a fera avançava sobre ele, com aquele ronco assustador. Ele não sabia que naquela forma estava simplesmente a moça que ele amava. Foi então que correu de repente para dentro das terras de Cândida. A fera saltou e seguiu atrás na mesma carreira. César seguiu pelo caminho marcado no chão que dava até em frente à casa de Cândida. Lugar que ele nunca tinha estado, apenas observava ela entrar em casa e depois seguia de volta para sua casa. Foi nessa hora que percebeu que a fera tinha sumido. Estava tão perto da casa de sua amada que sentiu vontade de chamá-la, pedindo socorro. Não tinha para onde fugir. O lobisomem tinha surgido novamente à sua frente. Seus olhos brilhavam com a sede de sangue e carne. De repente, se ouviu aquele disparo. Fica quieto, moço, falou um. César já estava petrificado de medo, mas a criatura continuava a avançar lentamente e a rosnar com muita fúria em sua direção. O rapaz olhava para o homem armado, esperando que ele atirasse no lobisomem. Não corra, dizia o homem. O rapaz percebeu que aquele homem se tremia todo, segurando a arma. Atira, moço, falou César. Calma, tenha calma, ainda mais nervoso que o rapaz. A fera cada vez mais se aproximava. César percebeu que não tinha outro jeito, o lobisomem iria lhe atacar. Logo, se preparou para correr.
A fera já estava bem perto. Foi quando outro disparo se ouviu, e César sentiu uma dor terrível na perna. Antes de apagar, a última coisa que ele viu foi um lobisomem avançando lentamente em sua direção. Quando César abriu os olhos, sentiu que a perna ainda doía e estava toda enfaixada. À sua frente, via o lobisomem preso num tipo de rede que parecia ser feita de arame. A besta, a todo momento, tentava se livrar da rede metálica, porém em vão. Tenha calma, esse arame é forte, disse o homem que tinha atirado em sua perna. Logo, uma mulher surgia com um copo d'água para ele. César ainda não entendia o porquê ele tinha atirado nele. Por que o senhor atirou em mim? Perguntou o rapaz, vendo o lobisomem a todo momento tentando se livrar daquela rede. Atirei porque se você corresse, a essa hora estaria morto. Eu atirei na sua coxa. Vai passar só uns diazinhos com a dor. A bala saiu do outro lado, falou o homem. Nós somos os pais de Cândida, disse a mulher, que se chamava Auxiliadora. E cadê ela? Perguntou César preocupado. Ela tá bem, falou a mulher, que perto do lobisomem não demonstrava nenhum medo. A gente sabe que vocês andam de encontro nas madrugadas. De primeiro eu até achei que não tinha nada demais. Mas hoje eu vi o quanto é perigoso. Acho melhor vocês acabarem com isso, falou seu Paulo. Então deixa eu firmar compromisso com ela. Eu garanto que tenho condição de viver com ela, pediu César. Nunca vai dar certo, seu moço. Cândida mesmo há de consentir comigo. Ela tem uma doença mortal. Uma doença que não tem cura. O melhor é você viver sua vida com outra mulher. Aproveite que ainda é novo. Considere esse namoro de vocês acabado hoje, falou o pai da moça. Não faça uma coisa dessa não. A gente se gosta muito. Eu cuido dela. Eu não me importo que doença seja. Chame ela aqui. Ela mesmo vai falar para vocês o quanto a gente se ama, dizia César, já muito aperreado. Ela já está aqui, meu filho, falou a mãe de Cândida, chorando. O pai da moça olhou surpreso para a mulher. Não esperava que ela fosse dizer aquilo. Ela é essa besta fera, completou a mulher, caindo em prantos. César ficou calado e aos poucos tudo foi fazendo sentido para ele. Cândida nasceu com o fado de se virar em lobisomem, falou o homem tristemente, amparando a mulher. Vá embora, moço. E se realmente você a ama, mantenha tudo em segredo. A vida dela corre risco se chegar ao conhecimento do povo. Vá-se embora. Vá viver sua vida. Aproveite, porque hoje você se livrou de um fado terrível. E César, antes, deu uma olhada naquele lobisomem. Não conseguia ver nele a imagem de sua amada. Tristemente, César saiu dali, mancando, ainda na madrugada. Seguiu chorando pela estradinha rumo à sua casa, pensando o quanto o destino lhe era amargo. Esse caos aconteceu na quaresma de 1993, lá em Floresta Nova, na Paraíba. O delegado Aristeu e o soldado Lopes chegaram ao local de um crime naquela manhã. Ali, um pai e a mãe choravam desesperados em frente ao corpo da filha. Mas não era só eles que estavam abalados, não. O delegado Aristeu também demonstrou estar chocado ao se deparar com aquela cena. A moça estava despedaçada no chão. "O senhor está bem?" perguntou o soldado Lopes, percebendo que o companheiro parecia meio tonto. Aristeu apenas abanou a cabeça, dizendo que sim. "O que aconteceu?" perguntou o soldado ao pai. O homem, que demonstrava ter acabado de se recuperar de um choro compulsivo, disse que alguém tinha arrombado a janela do quarto e levado a filha. Ele saiu pela madrugada à procura dela e só veio encontrar com o dia já amanhecendo. E viu a filha naquele estado deplorável.
Logo hoje que começa a quaresma. Ela estava tão animada para ir para a missa, lamentou a mãe. Ao ouvir aquelas palavras, Aristeu ficou mais ainda inquieto e foi para disfarçar que ele e o soldado se adentraram na mata. O assassino poderia muito bem ainda estar escondido por ali. Procuraram por todos os lugares possíveis, mas nenhum rastro do autor daquele assassinato foi encontrado. Mais de meio-dia e os dois saíram da mata. Iriam decidir depois do almoço qual seria o próximo passo naquele caso. A moça assassinada foi enterrada naquela mesma tarde nas terras dos familiares. Aquela morte tinha abalado o delegado Aristeu. Diante do soldado Lopes, ele tentava não demonstrar, mas em sua mente, imagens do passado se formavam a todo instante. Por um momento, sua mente voltou no tempo e se viu 13 anos atrás. Era o começo de uma quaresma e ele, a mulher e a filha tinham acabado de chegar de uma missa. E depois foram dormir tranquilamente. Mas na madrugada, Aristeu acordou com uma pancada forte na madeira. O som parecia ter vindo do quarto da filha. Rapidamente, ele se levantou e correu até lá, seguido pela esposa. Encontraram o quarto vazio e a janela escancarada. Um cheiro de podre de carniça empesteava o ar todinho. Ele e a mulher se aterrorizaram. "Onde está minha filha? Marta!" gritava ele, desesperado, já depois de ter pulado a janela. Pediu à mulher que ficasse ali enquanto ele ia procurá-la. Seu coração já estava a ponto de saltar pela boca. Deu a volta na casa e nada encontrou. E quando voltou para frente da casa, seguiu na direção da mata. Nunca tinha sentido tanto medo como naquele dia. Entrou na mata, ainda chamando pela filha. Foram as horas mais angustiantes de sua vida. Não conseguia encontrar nada naquela escuridão da mata. E assim que o dia amanheceu, foi que ele encontrou o que tinha sobrado da menina. Aquela cena ficou marcada em sua memória, e foi por isso que naquela manhã ele ficou tão abalado quando viu aquela cena do crime. Aquela jovem assassinada estava no mesmo estado em que encontrara sua filha há 13 anos atrás. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do caos de cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Aristeu retornou à delegacia, que na verdade era sua própria casa. Desde que a mulher morrera há alguns anos, que ele vivia só. Ali na cidade sempre tinha sido um lugar tranquilo. As ocorrências policiais eram geralmente de coisas simples de se resolver. A maioria coisa corriqueira da roça. E isso nos 9 anos que Aristeu tinha como delegado ali. Aristeu demorou para dormir, pensando nas coincidências que aquele caso tinha com o de sua filha. A moça que fora assassinada tinha 18 anos, exatamente a idade que sua filha teria se tivesse viva. Ele já estava quase dormindo, quando de repente ouviu um disparo de arma lá de longe. Em seguida, mais outro. Tiros por ali eram comuns, e muitas vezes os moradores se deparavam com a onça parda querendo devorar suas criações. Mas logo, outro disparo foi ouvido. Olhou o relógio e era meia-noite em ponto. Aristeu se levantou e pegou sua arma e saiu. Antes de fechar a porta da casa, ele ouviu mais um disparo. Vinha do lado da casa de seu Biraci. O delegado correu naquele rumo. Enquanto se aproximava, viu seu Biraci armado. "Que foi, homem de Deus? Deu onça no teu terreiro, foi?" "Tinha alguém forçando a janela, delegado. A janela da minha filha moça", disse seu Biraci. "O senhor viu quem era?" perguntou o delegado, já sabendo que aquele poderia ser o assassino de sua filha. "No terceiro tiro, o cabra já estava sumindo na mata", falou seu Biraci. "E o senhor acertou o homem?" perguntou o delegado, tentando não pensar em como aquele fato parecia com a noite em que perdera sua filha. "Eu atirei nele 3 vezes, delegado, mas o desgraçado correu para o mato."
Disse o senhor. Eu vi 4 tiros. E quem foi que deu o outro? Perguntou Aristeu. Sim, o outro foi seu soldado aí no meio do mato. Ele entrou aí desembestado, atrás do desgraçado. Falou seu Biraci. Sem esperar, Aristeu entrou na mata, atrás do soldado Lopes. Chamava pelo nome do rapaz, mas ele não respondia. A mata estava escura naquela noite. Lopes gritava, Lopes! Gritava ele, com a arma engatilhada. Aquele sujeito podia estar em qualquer lugar da mata, protegido pela escuridão. De repente, pensou se o seu soldado tivesse ferido ou até mesmo morto. Começou a ficar com medo. Chamou mais algumas vezes pelo nome dele. E foi quando começou a ouvir o som de algo se movendo no mato lá na frente. Lopes, é tu? Falou Aristeu. Mas os movimentos pela mata não pararam. É você, homem? Perguntou então. Perguntou ele de novo. Perguntou de novo. E então percebeu uma respiração forte e muito puxada. Parecia que alguém muito cansado estava ali. Aristeu, já de arma engatilhada, apontou na direção de onde vinha o som. Sentiu naquela hora um cheiro podre de carniça. O mesmo que já tinha sentido no dia em que sua filha tinha sido morta. Nesse momento, ele não tinha mais nenhuma dúvida de que ali na mata estava o assassino de sua filha. De algum modo, ele havia voltado depois de 13 anos para cometer os mesmos crimes. Disparou e começou a voltar de costas. O som do mato pisado parou. Sempre de costas, Aristeu voltava lentamente atento à sua filha. De repente, levou um susto. Ao seu lado, surgiu o soldado Lopes, todo suado. De volta ao terreiro de seu Biraci, soldado Lopes explicou que perseguiu pela mata o homem até quase as terras de João Leôncio, já na divisa para outra cidade. Eu ainda atirei no cabra, mas ele foi mais rápido, disse Lopes. E tu chegou a ver ele? Perguntou Aristeu. Não, senhor, vi não. O homem já estava muito à frente minha. Mal completou a frase e logo se ouviu aquele terrível grito de mulher. Maria! Gritou seu Biraci. Os 3 correram até a casa e lá encontraram a mulher de seu Biraci desmaiada no chão. Aristeu sentiu o mesmo cheiro de carniça. A porta dos fundos da casa estava escancarada. Aquele era o rumo em que a moça tinha sido levada. O soldado e o delegado deixaram seu Biraci acudindo a mulher e se embrenharam na mata. Logo, ouviram os gritos da moça pedindo por socorro. Vai por um lado que eu vou pelo outro, e a gente se encontra lá na frente, ordenou Aristeu, enquanto corriam e se separaram. À frente, ouviu a voz da moça pedindo por favor que não a matasse. E tomou um susto assim que avistou ela. Ela estava toda ensanguentada, mas o que fez o delegado se arrepiar foi aquele ser de aparência diabólica que segurava ela por trás. Um misto de gente e animal. Aquilo não podia ser outra coisa senão um lobisomem. Se afasta dela, disse ele para a criatura, que rosnava furiosamente. E o cheiro de carniça dominara aquele ambiente. Larga a arma, delegado, disse uma voz que vinha de trás de Aristeu. O delegado reconheceu a voz na hora. Era do soldado Lopes. Ele soltou então a arma no chão e ergueu as mãos. Eu sabia que esse negócio não ia dar certo, pai. Do senhor voltar para cá, disse o soldado, falando com o lobisomem. Aristeu não entendia o que se passava ali. Esses casos de estar arrastando moça de casa não ia dar certo aqui na cidade. Agora eu vou ter que matar o delegado Aristeu, falou o soldado. E nessa hora, atirou contra o peito do delegado. O homem caiu na hora para trás, porque o senhor tinha que voltar para a Floresta Nova. E pior ainda, em tempo de quaresma, dizia ele. Ninguém pode saber da sua maldição não, falou o rapaz e apontou a arma para a cabeça da moça. E o lobisomem, temendo ser atingido, se afastou. Se ouviu aquele pipoco e soldado Lopes caiu morto com a cabeça toda destroçada. Aristeu, aguentando a dor, tinha pego a arma e atirara contra seu soldado. A moça, se vendo livre, aproveitou e correu para dentro da mata, sumindo na escuridão. O lobisomem ia perseguir a moça, mas se lembrou
que ninguém podia saber de seu segredo. Foi então que ele deu um passo na direção de Aristeu. "Você matou minha família, seu desgraçado", disse o delegado. O lobisomem ouviu o pipoco e sentiu uma dor lancinante em seu ventre. Logo, a fera desabou no chão. Aristeu sentiu um alívio. Tinha conseguido finalmente vingar a morte da sua filha. Seu Biraci chegou no lugar e viu um cenário macabro. 3 mortos no chão. E um deles era o delegado Aristeu. E se não fosse por sua filha, que tinha escapado, ele jamais saberia do que ali tinha se passado. Morria o delegado, mas vingava sua filha. O lobisomem devorador de defunto. Ia fazer um ano que Matias trabalhava de vigia noturno naquele cemitério de Paraú, lá no Rio Grande do Norte. Pegava de meia-noite e só largava de 6 horas, lá de manhã. E para espanto de muitos, era seu horário preferido. Ele não acreditava em assombração e por isso gostava de caminhar entre os túmulos. Mas naquela madrugada de Quaresma, o vigia ia mudar de opinião. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do caos de cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Quando deu 00:40, Matias saiu de seu posto para a primeira ronda. Andava entre as lápides, despreocupado, como sempre fazia. Naqueles 10 meses trabalhando ali no cemitério, ele chegou a se assustar algumas vezes, com vultos que surgiam na escuridão, ou algo se escondendo atrás das lápides. Porém, tudo que ele comprovou era obra de gente viva, adolescentes e pessoas que vinham realizar rituais no cemitério. E todos eles eram expulsos por ele. Gostava de dar uma paradinha para fumar entre os túmulos, enquanto refletia no final de todas aquelas pessoas, ou então se questionava o que acontecia depois da morte. Foi quando de repente ele viu um túmulo aberto e ao lado um monte de areia. Reconheceu aquela lápide. Ali, uma moça tinha sido enterrada pouco antes do carnaval. Não achou aquilo estranho, mas mesmo assim engatilhou sua arma, olhando para todos os lados. Se aproximou da cova aberta e então sentiu aquele cheiro podre subir. Com a lanterna, ele iluminou lá dentro e viu pedaço do caixão que tinha sido quebrado e os restos mortais do defunto. Seu ventre parecia ter sido devorado. Ele viu que era uma jovem, realmente aquela que tinha morrido poucos dias atrás. "Estão fazendo ritual de novo, né?" disse Matias com a arma já em ponto de bala. "Esses nunca mais vão voltar aqui de novo", pensava ele, caminhando devagar, olhando para todo canto entre os túmulos. Mas ali ele não viu nada de anormal. Oxe, que coisa estranha. Não tinha como ele sumir assim tão rápido não, disse ele sem entender. De volta à guarita, estava muito nervoso e frustrado por não ter encontrado aqueles que violaram o túmulo. Saiu para a segunda ronda, mas dessa vez já com a arma engatilhada. Sentiu novamente um cheiro de coisa ruim, velha e podre. E não precisou andar muito para ver outra cova aberta. Estava espantado, não tinha nenhuma hora que tinha passado por ali. Segurou a lanterna e olhou lá para dentro. Estava do mesmo jeito que o outro que tinha encontrado na primeira ronda. Sua mão que segurava a arma começou a tremer. Naquele tempo, trabalhando ali, sempre encontrava os violadores de túmulos. Voltou a caminhar e, para sua surpresa, encontrou outro túmulo aberto.
Não é possível, pensou ele aterrorizado. E quando a lanterna iluminou lá dentro daquela cova, percebeu que ela tinha acabado de ser aberta. Mas tinha algo diferente. O caixão ainda não tinha sido quebrado. Era mais um defunto, recentemente enterrado ali. Oxe, o que é que está acontecendo aqui? Disse ele. Então, ouviu um rosnado e percebeu que tinha um vulto lá na frente, bem peludo, que andava por trás dos túmulos. Matias se assustou e sentiu o corpo todo arrepiar. Deve ser um cachorro que está abrindo essas covas, pensou ele, procurando aquele vulto peludo que já tinha sumido na escuridão. Atirou sem pensar na direção que tinha visto aquele vulto. E tudo que o viu foi novamente o rosnado. Cachorro desgraçado, disse o vigia, olhando ao redor. Logo, ouviu um rosnado com mais fúria. Engatilhou a arma de novo e apontou na direção de onde vinha aquele som. E quando ele iluminou lá na frente, viu algo enorme e peludo se afastando e se escondendo atrás das lápides. Atirou novamente. Aquilo não podia ser um cachorro comum. Era grande demais. A criatura voltava então a rosnar, demonstrando não ter sido atingida pelo disparo. O vigia de repente viu duas luzinhas que brilhavam na escuridão. E lá na frente, quando ele iluminou de novo, ele viu aquele resto de pelo passando. Se arrepiou todo naquele momento, engatilhou novamente e disparou de novo. Mas a coisa peluda não se moveu 1 centímetro sequer. Naquele momento, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Se arrepiou todo, sentiu medo. Começou a recuar bem devagar, ainda apontando a arma na direção daquela criatura. Mas para sua surpresa, aquilo avançou em sua direção. Ele viu o vulto peludo sair da escuridão, se revelando finalmente. Era um lobisomem, bem parecido com o que ele já tinha visto nos filmes. Mas quando Matias tentou disparar, percebeu que não tinha mais bala. Em todo o tempo trabalhando ali, jamais precisou dar um disparo sequer. Por isso, nunca se preocupou em deixar a arma carregada. Tinha cometido um erro. E agora, pensava ele, tentando organizar as ideias na cabeça. Continuava a apontar a arma, mesmo descarregada para aquele lobisomem, que agora, à sua frente, parecia muito maior ainda. Sabia que se tentasse correr, aquela besta diabólica logo lhe alcançaria facilmente. O ser rosnava com muita fúria. Os olhos do lobisomem faiscavam de ódio para o vigia. Acreditava em lobisomens apenas em sua infância, nas histórias que o avô lhe contava lá no interior. Não tenho como escapar dessa besta, pensava ele. O lobisomem de repente avançou mais rápido, soltando um berro terrível. Sem pensar, Matias se virou para correr, mas quando deu o primeiro passo, caiu na segunda cova que tinha encontrado aberta naquela madrugada. Assim que se recompôs, ouviu aquele macabro uivo do lobisomem. Não tinha como escapar daquela criatura. Sentiu algo úmido em meio ao cheiro de podre. Era o cadáver que ali havia sido descoberto. Tudo estava escuro lá no fundo daquela cova. Logo, ouviu outro uivo aterrorizante e ficou ali, esperando a criatura surgir para lhe matar. Mas o tempo foi passando e o lobisomem não apareceu. Escutou mais uma vez aquele uivo, dessa vez muito distante. Matias ficou ali até que os primeiros raios de sol começaram a aparecer no céu. De volta na guarita, bebeu água e tomou um banho, trocando de roupa para tirar aquele cheiro de podre daquele cadáver. Ainda estava sem acreditar
em tudo que tinha vivido naquela madrugada. Estava perplexo com tudo aquilo. Como cético, jamais estaria preparado para ver aquilo que, na maior parte de sua vida, acreditou nunca existir. O avô estava certo em suas histórias. Lobisomens eram reais. E assim que chegou o vigia que lhe iria render, ele contou tudo para ele. Isso é normal, meu filho. Toda quaresma é assim. Coisas estranhas acontecem aqui nesse cemitério. Eu nunca falei isso com você, porque você foi logo dizendo que não acreditava em mal-assombro. Mas o vigia anterior, antes de você, já tinha me falado sobre esse lobisomem, devorador de defunto, que aparece sempre quando é quaresma, disse o outro vigia. E o que ele fez para resolver isso? Ele se trancava na guarita, enquanto era tempo de quaresma. De dia, o coveiro vinha e cobria de novo as covas, para ninguém perceber. Porque quem é que acreditar numa história dessa de lobisomem, devorador de cadáver? Tu é doido? Por isso que eu não quero trabalhar de noite aqui, falou o outro vigia. Matias, para não perder o emprego, teve que seguir os conselhos e passos daquele vigia anterior, que trabalhava ali antes dele. E em todas as madrugadas daquela quaresma, aqueles uivos aterradores. E de dia, o coveiro enterrava de volta aquelas covas abertas. Olá, Rui Henrique. Meu nome é Jefferson de Aquino. Moro em Euclides da Cunha, na Bahia. Esse caso aconteceu comigo no ano de 2019, mas exatamente na quaresma, entre um dia de quinta para sexta-feira. Morava e ainda moro na sede do município de Euclides da Cunha. Porém, toda a minha família é do povoado conhecido como Serra Branca. E a família da minha esposa na aldeia indígena Massacará, que fica a uns 35 quilômetros da sede. Sempre que podemos, vamos visitar nossos pais e amigos nos povoados. Porém, na quaresma de 2019, fui incumbido de levar uns papéis para minha sogra Teresa, que chamo com todo carinho de Dona T. Lá na aldeia Massacará, era ainda umas 5 da tarde e já o sol estava indo-se embora. Esse dia, minha esposa estava cansada do trabalho e falou para eu ir sozinho, pois iria mais rápido e retornaria logo. Peguei os papéis e fui. Em poucos instantes, pelo caminho do povoado Cipó, cheguei lá na casa de minha sogra. Porém, como gosto muito de conversar e brincar com meus sobrinhos, quando coloquei a cabeça para fora de casa, já era de noite. Ao olhar para o relógio, eram 8 horas. Me apressei e me despedi de todos, dizendo que já ia embora. Minha sogra, sempre preocupada, falou para eu dormir e deixar para ir no outro dia, pois era noite e ainda por cima tempo de quaresma. Eu sempre ouvia as histórias dos meus avós e tios e outras pessoas sobre coisas sobrenaturais que acontecem principalmente durante a quaresma. Eu sempre levava na brincadeira, pois nunca acreditei nessas coisas. Pensava que era apenas para colocar medo nas crianças ou algo do tipo. Quando estava saindo, minha sogra me chamou pelo nome de novo e insistiu para eu ficar. Quando percebeu que eu não iria ficar, apenas alertou: "Não vá pelas 7 curvas de Aribissé." Eu afirmei que não iria por lá, porque era um lugar muito isolado. Assim ela entrou e eu peguei a estrada. Chegando na encruzilhada, que tem a estrada pelo povoado Cipó, que seria a estrada de terra, e a outra seria a estrada das 7 curvas, que é um pouco mais longe, porém pegaria uma boa parte de asfalto, sendo assim mais rápido. As 7 curvas de Aribissé é bem conhecida por ser um ponto que dá para ver todo o município, além de ser um local lindo, e até em música de forró pé de serra já foi registrada citando ela. Era uma estrada muito usada antigamente e até hoje, pois é o principal acesso ao povoado de Aribissé, a sede do município. Mesmo sendo perigosa pela longa subida e as curvas que são características de seu nome, agora já asfaltada. Mesmo com o alerta de minha sogra, eu decidi ir por ali. Acreditava que a questão da quaresma não iria fazer diferença nenhuma, pois sempre passava por ali altas horas da noite, retornando de festas com minha esposa,
e nunca aconteceu nada de anormal. Eu andei até chegar em uma última encruzilhada, onde já daria acesso ao asfalto, e ao virar a curva, me deparei com algo que até hoje não saiu de minha cabeça. Era um cachorro negro bem peludo e grande, que devia ter entre 1,80 m a 2 metros. Aquela criatura estava sentada feito um cachorro no meio da estrada e virada para mim. De princípio, achei que seria um animal qualquer. Porém, eu percebi que aquilo não era nada de normal. Eu fiquei olhando até que do nada subiu um calafrio na espinha e arrepiou os 2 braços. Foi a partir daí que eu caí na real. Percebi que de fato aquela criatura não era desse mundo e muito menos fruto de imaginação. Ele não se mexeu em momento algum, apenas respirando ofegante e com aqueles olhos negros. Eu me benzi e dei a volta e fui rezando e repetindo a oração do Pai Nosso até o povoado de Cipó. O que nunca entendi até hoje foi essa iniciativa de rezar, pois não era de meu costume. Parei num lugar para pedir água e saiu uma senhora muito educada e me deu um copo d'água e perguntou se eu estava bem, pois eu estava bastante pálido. Eu falei que estava bem, porém havia visto algo que não era normal e relatei o acontecido a ela. Ela, por sua vez, sorriu e falou que por essas estradas, no tempo de Quaresma, era normal de ver coisas assim. Eu agradeci a água e segui viagem. Chegando em casa, relatei tudo à minha esposa e ela ficou sem acreditar que eu teria ido até próximo à estrada das 7 curvas e retornado para vir pela estrada de chão pela questão de distância. Ela ainda falou que foi bom eu ter vivenciado isso, pois sempre duvidava dessas histórias de assombração. Agora estaria na mente e nunca iria esquecer de tal coisa. Já era meia-noite, tomei banho e me deitei, e não consegui dormir pensando no ocorrido. No outro dia, eram as 5 horas da manhã, quando retornei pelas 7 curvas para ver ao menos algum rastro do que eu tinha visto. Como tinha areia naquele local, além de não ter muito movimento, acreditava que manteria os rastros da noite. Porém, não tinha nada. Desde que ocorreu esse acontecido, evito sempre que posso sair na Quaresma sozinho à noite, até por essas estradas desse meu sertão. Muito obrigado por ter escolhido esse meu relato. Espero que goste e que esse seja selecionado para virar um vídeo, para alertar todos aqueles que ainda duvidam que é melhor não duvidarem do inexplicável. Deus abençoe você e sua família e parabéns pelo trabalho. Numa noite chuvosa, uma criança monstruosa vem ao mundo. Esse é só o ponto de partida da triste e assustadora história de Lourenço, um jovem que desde seu nascimento carrega o fardo de se virar em um lobisomem. E agora ele tem a chance de mudar o seu futuro, mas para isso terá que enfrentar um passado obscuro, o filho do lobisomem, agora adaptado em um livro, com novos desfechos e grandes revelações. Tem em mãos esse clássico do canal Causos de Cordel, publicado pela editora Wiclap. Adquira já o seu, link na descrição.